O presidente da França, Emmanuel Macron, levou uma bofetada da esposa que foi gravada e viralizou nessa manhã nas redes sociais, sendo vista no mundo inteiro. Eu vou te mostrar essa bofetada, eu vou te dizer o que ela significa e eu vou te explicar quais são as duas consequências políticas desse tapa. Ah, Deltan, isso aí é alguma coisa pessoal, privada, não tem nada a ver com política. Tem que respeitar o espaço deles como casal e não ficar avaliando as consequências políticas disso. Olha, se você pensa assim, eu entendo você, mas você está errado. Eu garanto que você vai se surpreender, vai concordar comigo e vai sair desse vídeo entendendo mais de política e de relações humanas. Então, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar uma cena surreal. O vídeo do presidente da França tomando um tapa na cara ao vivo em cores da própria esposa, a primeira-dama Brigitte Macron. E em seguida eu vou detalhar para você as duas consequências políticas desse escândalo. E não se engane, elas são bem graves. Bora então começar aqui assistindo comigo essa cena da chegada do Macron e da Brigitte em Hanoi, capital do Vietnã. Olha aí. A porta do avião sendo aberta, presta atenção lá no Macron lá atrás, ó. Olha lá, viram? A bofetada? Ele deu uma cenadinha, uma disfarçada, sumiu um pouco da vista. Agora um reprise aí da cena. Olha aí, ó. Ele tá lá, ó. Olha o tapa que ele tomou na cara. Indisfarçável. Constrangedor. Ele dá uma acenada, vê que tá todo mundo gravando ali, faz de conta que não aconteceu nada e dá uma sumida aí da cena. Em seguida, vai aparecer ali uma cena dele descendo, e na hora que ele vai descer ali do avião, ele dá o braço para a esposa ignora o braço e se agarra do lado, naquele parapeito, naquele negócio de ferro ali que você segura para você descer do avião, gente. Agora, meu caneco. A assessoria do Macron, ela confirmou a autenticidade desse vídeo, mas, é claro, ela minimizou o caso, alegando que tudo não passou de uma briguinha de casal. Mas isso não é verdade, gente. Esse tapa aí ele tem duas grandes consequências políticas que eu vou explicar para você agora. Mas antes disso, eu preciso dizer que essa é uma situação muito difícil para o Macron. Ele não tinha ali muita escapatória, ele não tinha uma boa saída para a crise depois do tapa ter acontecido, porque ele não podia reagir. Ele não podia se exaltar e muito menos ele poderia revidar o tapa. Então ele fez de fato o que ele deveria ter feito. Ele ergueu a cabeça, agiu como se nada tivesse acontecido e seguiu em frente acenando para o público. Como o pessoal diz por aí, né? Faz que nem a rainha da Inglaterra. Sorria e acena. Faz de conta que nada aconteceu. Se ele tivesse chorado ou demonstrado algum tipo de descontrole emocional, seria bem pior. Mas agora vamos para a primeira consequência política. Haverá questionamento sobre a liderança do Macron na França e no mundo. E vamos concentrar um pouquinho na França. Isso pode colocar em risco até a permanência dele no poder. Ah, Deltan, isso é exagero. Não, gente, não é. E eu vou convencer você se você pensa o contrário. Quando você vê um líder se colocando aí numa posição de fraqueza, de subordinação, existe um enfraquecimento natural da liderança. E isso não é uma coisa decidida racionalmente. Não, gente, isso aí existe instintivamente. É uma característica intuitiva de todo o reino animal. É só a gente ver o que acontece no reino animal quando o líder do bando da alcateia, da matilha, dá demonstrações de fraqueza, quando baixa a cabeça para outros animais. Logo vai vir aí um outro animal maior e mais forte e vai tomar o lugar dele. Mas, Deltan, por que isso traria um questionamento sobre a liderança do Macron? Porque o tapa mostra a dominância da Brigitte sobre o Macron e mais, mostra que ela expôs ele perante as pessoas sabendo que ela estava expondo ele. Por que, Deltan? Porque ela deu o tapa dele no momento em que tinham sido abertas as portas do avião. Gente, a Brigitte é a primeira-dama há anos. Ela já fez isso milhares de viagens como essa. Ela já fez milhares de viagens em que chegava no lugar e abria a porta do avião e estava cheio de gente ali. O protocolo nessas viagens é claro, é ser recebido ali pelas autoridades do país, às vezes até pelo próprio presidente. E ele sabe que tem câmeras, tanto da imprensa quanto do governo local ali para registrar a recepção. Então todo mundo percebe quando abre a porta do avião. Quando abre a porta do avião, até o som muda dentro da cabine. E ela sabia que tinha um monte de câmeras e paparazzis. E mesmo assim, sabendo que abriu a porta do avião, mesmo sabendo que ia ter um monte de gente ali gravando, ela pega e ela estapeou o marido. Isso é uma exposição pública. E aí, quando vão descer ali, até ele tenta manter as aparências, como eu disse, ele dá o braço, mas ela rejeita, reforçando a percepção de fraqueza. O que o povo da França vai pensar? Se a Brigitte faz isso com ele em público, desrespeita ele em público, o que ela não faz no privado?
Quem realmente dá as cartas aí nesse relacionamento? E se nem a esposa do presidente respeita ele e bate publicamente nele, por que o povo da França deve respeitá-lo? Esses são questionamentos naturais, vão surgir por conta da própria natureza humana e vão assombrar aí o Macron daqui para frente. E há um contexto ainda na França que agrava esse cenário. Qual é o contexto? O relacionamento entre o Macron e a Brigitte sempre foi uma fofoca escandalosa na França. E tudo isso vai voltar agora à tona com esse etapa aí que aconteceu. A Brigitte ela é 24 anos mais velha do que o Macron. Ela foi professora dele quando ele tinha 15 anos de idade e eles começaram a se relacionar quando ele tinha apenas 18 anos. Daí o escândalo. É um caso entre uma mulher muito mais velha com um homem muito mais jovem, o que foi motivo de muita fofoca na imprensa francesa por décadas. E isso sempre gerou questionamentos sobre as dinâmicas de poder ali desse casal, e essa discussão agora vai voltar com força total. E se você ouviu tudo isso e ainda não está 100% convencido, agora eu vou provar de uma vez por todas que sim, tudo isso traz consequências políticas severas de questionamento sobre a liderança dele. Existem aí exemplos muito sérios do que pode acontecer quando líderes mundiais poderosos estão com problemas familiares e no casamento. E o exemplo clássico disso é o que aconteceu com o Bill Clinton. Ele sofreu um processo de impeachment que parou os Estados Unidos na década de 90 por conta do caso que ele teve com uma estagiária da Casa Branca, uma moça muito mais jovem do que ele, a Monica Lewinsky. A vida privada ela é sim avaliada pelo público como um sinal de caráter, de liderança, de força, de capacidade de governar o país para além da sua própria casa. E esse caso do Bill Clinton é um dos exemplos mais emblemáticos de como uma instabilidade da vida pessoal de um líder pode levar o país inteiro a uma instabilidade política. A segunda consequência política desse caso é o enfraquecimento da percepção de poder do Macron na França, mas mais do que isso, agora também em toda a Europa. Por que, Deltan? Porque essa etapa já está transformando o Macron em motivo de piada, deboche, chacota, mundo afora. Ah, Deltan, exagero. Não, gente. Se você está desconectado do mundo digital e você não está vendo o que está acontecendo, eu preciso te dizer que o nome do Macron está exatamente em segundo lugar no Trending Topics do X, o ex-Twitter, nesse exato momento. E a internet já começou a zoeira com o Macron. E a produção de memes está a todo vapor. Dá uma olhadinha aqui nesse meme aí, ó. Olha aí, ó. New photo of Macron released. A nova foto do Macron que teria sido aí tirada, soltada, divulgada. Olha ali a cara dele com a marca da mão na cara dele. Gente, tem dezenas, centenas, milhares desses memes e piadas aí circulando já. É só abrir o X, o antigo Twitter, e você vai ver. E a tendência daqui pra frente é só piorar a situação constrangedora. Essa situação aí ser memetizada até o infinito. E aí, se a internet inteira está debochando dele, você acha que os líderes mundiais, os seus assessores, não vão fazer a mesma coisa pelas costas dele? Pensa o seguinte, a França, junto com o Reino Unido e a Alemanha, são as 3 grandes potências da Europa Ocidental. Elas lideram a resistência contra a Rússia. Essa etapa aí pode transformar o Macron em motivo de chacota e de piada entre os líderes mundiais. Vocês conseguem imaginar o que eles vão dizer aí nas costas do Macron? Se as pessoas normais estão zoando, seria a ingenuidade achar que os líderes mundiais, que também são de carne e osso, não vão fazer isso. Eles não vivem em bolhas, não vivem em redomas. E isso compromete a capacidade do Macron de ser levado a sério por outros líderes, de dialogar, de negociar com outros países. Então, o tapa ele passa uma imagem de fraqueza, de submissão, de falta de virilidade, de falta de controle. Isso pode até não ser verdade. Pode ser que não exista fraqueza ou submissão, que tenha sido um episódio, muito raro na vida do casal ali. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas está falando aqui é de percepção pública. E isso é um problema na França, que é um país conhecido e famoso por ser muito viril. Isso é algo que está no imaginário francês há séculos. Isso é um problema na França, isso é um problema na Europa. Isso é um problema nas relações aí internacionais que o Macron vai querer liderar daí para frente. E eu quero finalizar esse vídeo com um lado humano, lembrando da importância de todos nós, inclusive nossos líderes, investirem nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, nas suas famílias. Ninguém está livre de ter problema. Agora, se tem uma coisa que essa etapa aí provou, é que o casamento do Macron, gente, está com sérios problemas. O que só foi reforçado pelo fato de que a Brigitte ela recusou o braço dele quando ele ofereceu ali para descer no avião. E ele tem que não só se pronunciar e dar uma satisfação sobre isso para o público da França, porque como a gente viu, o privado afeta sim o público, mas ele precisa resolver essa situação o quanto antes se ele quiser salvar não só o seu casamento, mas o seu cargo aí como presidente. Fica então um alerta aqui para todos nós.
A vida pública começa dentro de casa e nós precisamos investir intencionalmente nos nossos relacionamentos. Não tanto pela vida pública, mas porque a casa, nosso lar, é aquilo que não é o que mais importa na vida. Na minha visão cristã, o que mais importa é o relacionamento com Deus, mas está ali logo depois na fila de prioridade. Até porque Deus espera que a gente invista, cuide, sirva, ame, sirva as pessoas, não só as de fora, mas isso começa dentro da nossa casa. E todo mundo pode fazer coisas na vida, gente, como negociar, gerenciar, liderar, sem estudar técnicas de negociação, sem estudar técnicas de gerenciamento ou de liderança. Mas quando você estuda, você vai lá, estuda as técnicas, você vai negociar 10 vezes melhor, você vai gerenciar 10 vezes melhor. E a mesma coisa no casamento. Você pode fazer as coisas naturalmente, uma negociação, ter um casamento naturalmente, mas você pode ir lá e estudar sobre isso. Existem vários livros que ensinam técnicas de relacionamento, inclusive de relacionamento conjugal, e alguns livros que todos deveriam ler. Livros famosos aí como As 5 Linguagens do Amor, livros não tão famosos como O DNA dos Relacionamentos, ou então livros sobre como ter conversas difíceis, como aquele famosíssimo dos professores de negociação de Harvard, que se chama Como Ter Conversas Difíceis, também está traduzido para o português. Ficam aí algumas sugestões de livros para você como eu que quer aprender, se desenvolver, aperfeiçoar e crescer, inclusive, nos relacionamentos. Regar os relacionamentos, porque entende que relacionamentos são mais importantes do que realizações, que a gente tem que cultivar nosso relacionamento vertical com Deus e horizontal com as pessoas, especialmente com as pessoas mais próximas da nossa casa. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa análise, se você gostou também das dicas dos livros, curta o nosso conteúdo para mais gente saber, chegar a mais gente, para a gente erguer a nossa voz, sempre conhecer, entender, trazer mais gente para a nossa comunidade que ergue a voz contra a injustiça. Se inscreve no canal, que é a sua casa, e clica no sininho para você não perder nada por aqui. E eu deixo para você um grande abraço.